Senhoras e senhores, com sua licença e atenção, por favor. Muito obrigado. Bom dia a todos que compõem nossa plateia e aos amigos internautas de todo o Brasil que, a exemplo de ontem, participarão ativamente de nossas ações pela TV Decision, enviando suas perguntas, sugestões e, dessa forma, enriquecendo ainda mais os trabalhos do Congresso e Exposição TI e Varejo. Em nome dos organizadores, agradecemos às empresas e entidades do setor que apoiam o nosso evento, assim como a todos que contribuem com sua presença e atenção para que a Conteúdo Editorial obtenha êxito absoluto em sua proposta de buscar, registrar e apresentar soluções e alternativas que auxiliem no crescimento ordenado e integrado do segmento no qual atua e para o qual se destinam suas publicações. E se o dia de ontem foi bastante proveitoso, o de hoje com certeza também o será. Especialistas de primeiríssima grandeza trarão não só o conhecimento acadêmico dos assuntos a serem debatidos, mas, sobretudo, a experiência adquirida no dia a dia em suas posições de comando e também de subordinação. Bem, começaremos agora o segundo dia de trabalhos do Congresso e Exposição TI e Varejo com as boas-vindas da jornalista e diretora da Conteúdo Editorial, Graça Sermude. Graça, bem-vinda. Bom dia a todos. Obrigada pela presença de vocês aí nesse segundo dia. Talvez alguns tenham estado conosco aí ontem e acompanharam aí um dia muito interessante que nós tivemos aí de evento. O setor de varejo realmente mostrou, né, está desde ontem, né, sinalizando claramente, né, que está num momento bastante interessante de inovação no que diz respeito à tecnologia da informação. Eu acho que esse amadurecimento, né, faz parte dessa evolução. O comércio eletrônico está puxando isso. Então, ontem nós estiveram aqui comigo nesse painel cerca de 40 especialistas, entre varejistas, especialistas de várias entidades. Então, tivemos aqui Pão de Açúcar, Azul, Delavia Pneus, Arezzo, Ibit, McDonald's, Martins, De Pascoal, Livraria Cultura, Dafit, DC, FGV, Pet Center, Cielo, Pernambucana, Centauro, Polishop, Drogaria Onofre, Gouveia, como, né, consultoria. E não será diferente hoje, né? Ontem, alguns assuntos, só para fazer um resuminho rápido para vocês, alguns assuntos foram muito interessantes, com certeza a gente vai ter oportunidade de explorar um pouco mais hoje, né? Então, ontem, na abertura, né, se falou um pouquinho que o comércio eletrônico já não é nem mais uma onda, né? A gente já está num tsunami. Isso acabou meio que pontuando aí ao longo do dia. O Herman Quiroga da Nova.com abriu o evento falando disso. Gente, é um tsunami, porque onda, às vezes não dá para você surfar nela e tal, ficar parado, tentar mergulhar. Tsunami não, entendeu? Se você não se mexer, realmente você vai morrer. Então, o tsunami é uma coisa bem mais, né, complicada, mas ao mesmo tempo é para saculejar todo mundo. Então, isso foi importante. A gente falou de mobilidade, reviu o conceito de mobilidade, só para ficar um recadinho que a gente pode retomar aqui, que eu achei interessante. A gente rediscutiu o conceito de mobilidade, considerando que mobilidade não é só celular, smartphone. A gente pode ter mobilidade dentro de uma loja física, com alguns modelos que, inclusive, estão sendo já testados pelo varejo. Então, a gente falou muito de integração varejo físico e virtual e como que isso, na prática, ao longo do tempo, vai se tornar algo realmente muito interessante. A gente também levantou um aspecto da gestão, né, de processos e destacou a questão das pessoas no varejo, né? O varejo vem, ao longo do tempo, mudando bastante o perfil dos profissionais que atuam nesse segmento. Um segmento que, tradicionalmente, sempre foi muito familiar e que, aos poucos, foi se profissionalizando e que hoje realmente traz talentos, inclusive talentos de fora do varejo. Tivemos aqui CIOs que estão vindo da indústria para atuar no varejo, trazendo realmente uma nova cultura para modificar o varejo, tornar o varejo realmente algo diferenciado. Então, esse foi um aspecto interessante destacado ontem. Falamos de redes sociais também, como a mobilidade, revimos que o conceito de redes sociais pode mudar um pouco quando a gente fala de varejo, né? E aí a gente pode estar falando de redes sociais corporativas, que é aquela antiga intranet, lembra que a gente falava, né? A intranet e tal, de reconsiderar isso, criar uma nova cultura de redes. Falamos um pouquinho, questionamos o modelo de compras coletivas, mas ficou muito claro que as redes sociais são realmente um elemento fundamental no processo de varejo.
Segurança foi um tema também comentado, e a gente deixou aqui 2 recados interessantes. Um, segurança no varejo não é só comércio eletrônico, tem que se preocupar com questões de fraude, não é só o setor bancário que se preocupa com isso, o setor de varejo também. E também a questão dos cartões, e a gente falou um pouco de PCI também. E no final, a gente terminou com um painel também bastante interessante. Quem ficou aqui até o final, foi muito assim, porque foi um painel, né, já no dia que a gente teve muita discussão, estava todo mundo um pouco cansado, tentei imprimir um ritmo mais acelerado para ninguém sair. Todo mundo, inclusive a plateia virtual, acompanhou com a gente falou de integração, né, de varejo físico e virtual. E falou muito de plataformas, do legado que existe hoje, muito presente no varejo físico, e como é que isso tudo vai, de certa forma, se modificar aí para esse novo cenário. Então, a gente tem, porque isso é um resumo, vocês vão ter todos os painéis de ontem que foram transmitidos, vão estar disponíveis para vocês, editados, nas nossas publicações, e vocês vão poder acompanhar os melhores momentos e um resumo de tudo isso. Depois a gente também publica um sumário, tipo um sumário executivo, chamado Executive Report, onde vocês vão ter também um resumo de tudo que foi discutido aqui, e ao longo do ano, na TV Decision, todos esses temas continuarão sendo debatidos em pequenos fóruns, que vocês também terão a oportunidade de acompanhar. Então, essa é a proposta. Convido vocês a estarem hoje conosco durante todo o dia. A agenda está aí, vocês podem observar que a gente tem temas muito interessantes também hoje para discutir. E agora eu vou convidar o Eduardo Terra. O Eduardo é vice-presidente do IBEVAR e vai estar aqui fazendo a abertura do nosso painel. Por favor. Eduardo. Bom dia, obrigado, graças. Satisfação estar junto com vocês nesse evento, debatendo uma questão tão importante para o mercado de varejo, que são os investimentos em tecnologia. E nessa abertura, o que eu preparei foi um pouco da nossa visão do que está acontecendo no mercado de varejo e um pouco da relação da TI com as tendências, com as perspectivas, e a gente tentar entender um pouquinho mais essas duas relações, né? Como a Graça já colocou, sou vice-presidente do IBEVAR, que é um instituto criado há 2 anos e meio, que tem aí os principais executivos do varejo como fundadores, e que busca gerar também conhecimento e relacionamento para esse mercado que tanto cresce. Eu preparei para esses 30 minutos uma agenda, deixa eu só ver aqui que está. Que está estruturada em 4 grandes tópicos. A ideia é a gente começar falando um pouco do nascimento do varejo no Brasil, e a gente coloca claramente o nascimento desse mercado em 1º de julho de 94, né, onde a gente teve um divisor de águas aí na nossa economia, onde o mercado de consumo, de fato, começa a nascer, e um pouquinho desses 18 anos de evolução, e, claro, entendendo como é que a TI acompanhou esse processo todo. Então, a gente começa falando dessa evolução. Aí um estudo do Walmart, que sempre foi uma referência em tecnologia. Então, a partir de 94, esse processo começa. É um consumidor que começa a amadurecer pelo aumento da oferta e da competitividade, a informalidade, a gente tem elegido 5 grandes motivos, né, que tem formalizado
o varejo no Brasil. Quais são eles? A nota fiscal eletrônica, a gente brincava que o varejista, né? Antigamente ele era devoto da sustentabilidade. Então ele dizia o seguinte: para que eu vou emitir uma nota de novo? Ou só usar a mesma várias vezes, né? Para que eu vou ficar gastando no papel carbono, né? Então a gente tinha, todo mundo sabe do que eu estou falando, a gente tinha um nível de informalidade grande, que com a nota fiscal eletrônica, com o SPED contábil fiscal, que era um dos elementos fortes da informalidade, já que muito dessa informalidade estava na escrituração do que se faturava. Programas como nota fiscal paulista, que estão crescendo em todos os estados. Os meios de pagamento eletrônico, cartão de crédito e débito. E além disso tudo, substituição tributária, se a gente colocar esses 5 fatores num liquidificador, o caldo que se dá é formalização intensa. E a formalização ela é a melhor amiga da tecnologia, da informação. Porque aí sim eu começo a ter demanda por mais controles, por mais informação financeira, contábil, etc. Então, formalidade, eu acho
é uma questão importante. A concentração, eu vou mostrar alguns dados para vocês de como é que o varejo no Brasil vem se concentrando. A profissionalização, impressionante como a gente percebe isso. A gente tem o curso de MBA de varejo na FIA, que já está na 28ª turma, que formou desde 99 executivos de varejo. Isso era impensável naquela época, 94. Né? Você falava em estudar no varejo, as pessoas perguntavam se ia pedir demissão, porque não eram compatíveis essas duas coisas. Estudo, profissionalização com varejo. A renda aumentou muito, a renda no nível mais baixo aumentou 4 vezes. Se eu somar isso ao crédito, que cresceu bastante, a gente tem a explicação de por que o mercado de consumo levou o Brasil nesses anos todos. O consumidor passa a ter noção de preços relativos, quer dizer, nós sabemos quanto custa, a gente sabe que muito da TI hoje no varejo está em pricing, está em coletar, gerar inteligência, monitorar preços. O foco passa a ser muito na operação. Então, hoje a gente está falando de um varejo alimentar no Brasil que trabalha para ganhar 2, 3, 4% de margem. Então, qualquer ajustezinho de perdas, de estoque, enfim, de inadimplência são importantes e isso faz com que muita demanda em tecnologia nasça. E o crédito que nasce naquela época e que hoje já atinge patamares interessantes. E a prova disso, por exemplo, veículos. O que está acontecendo com o automóvel no Brasil? Tem demanda, as pessoas querem comprar, mas não tem venda. Porque o crédito travou, a inadimplência para veículos aumentou de 5% para 10% em 18 meses. Então, sem o crédito, a gente sabe que o varejo para. E, mais uma vez, o melhor amigo do crédito é a tecnologia, porque com a tecnologia eu consigo gerar inteligência na concessão de crédito e diminuir um pouco dessa inadimplência. Então, esses 2 slides, eles concluem essa minha primeira análise, né, de como o mercado de varejo e de consumo no Brasil se transformou nesses 18 anos. Uma brincadeira que a gente faz é que, completando 18 anos de idade, mostra que nós estamos numa fase da vida que já não é mais a adolescência, já não somos mais crianças, mas estamos nos tornando adultos agora. Né? Temos ainda aí alguns anos para um amadurecimento pleno e eu acho que é exatamente a fotografia que a gente faz do varejo lá fora. Né? Muita evolução, mudamos muito, estamos muito mais maduros, mas ainda não temos nem 18 anos de idade. Bom, o segundo ponto que eu gostaria de mostrar é um monitoramento que a gente faz, né, do contexto mundial e do mercado brasileiro. Então, eu trouxe aqui algumas macro tendências, alguns highlights, que eu acho que podem servir de insights para esse debate que a gente vai ter ao longo do dia de hoje. Né? Quer dizer, algumas questões que eu acho que fazem com que a gente entenda mais essa indústria que está sendo debatida de forma tão importante nesses 2 dias. O primeiro ponto que eu acho que a gente precisa entender é que o varejo ainda é muito pouco global. Diferentemente de bancos, da indústria de consumo, de outros segmentos, a indústria do varejo no mundo todo ainda é uma indústria com poucos índices de globalização. Antes de eu falar dessas empresas, deixa eu mostrar esses índices para vocês. Se a gente olhar as 250 maiores empresas de varejo do mundo, isso é um ranking que é feito todos os anos pela revista Stores, apenas 17 das 250 maiores empresas do varejo mundial estão no Brasil. Se eu for comparar isso a qualquer outra indústria, claramente a gente vê o quanto o varejo ainda não se internacionalizou, não se globalizou. Isso não é uma questão muito do Brasil. Se a gente olhar outros países, mesmo nos Estados Unidos, né, que seria um país absolutamente aberto ao mundo, só metade, aproximadamente, das maiores empresas de varejo estão por lá. Então, a primeira análise aqui é que, para os próximos anos, isso deve mudar bastante. E aí vem alguns casos, a gente tem aí a Amazon chegando no Brasil no segundo semestre, Topshop, que é uma das 250 maiores, né, de moda
inglesa. Tivemos a chegada de várias empresas. E por que eu falo de Starbucks e de McDonald's? São dois ícones, junto com a Zara, de empresas varejistas que vêm conseguindo operar de forma global com rentabilidade. Tá? Então, eu acredito que para os próximos, se a gente puder projetar 2020, eu não tenho dúvida que a gente vai olhar um mercado de varejo mundial muito mais globalizado. Quando eu olho um Walmart, que é tão discutido, o Walmart não opera em 15 países. Então, a gente tem grandes players, pouca capilaridade em termos de globalização. A gente tem a Target, que é a 10ª maior empresa de varejo do mundo, uma referência que só opera nos Estados Unidos. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, que quando a gente fala de TI é interessante, porque a gente faz muito o exercício dos benchmarkings, né? E esses benchmarks ainda estão muito espalhados pelo mundo, e a gente não tem todas as grandes empresas operando por aqui. O segundo ponto que eu havia citado é que o varejo vem caminhando para um processo de concentração. Deixa eu trazer um dado para vocês. A gente, no final do ano passado, divulgou o primeiro ranking brasileiro de varejo, com as 100 maiores empresas de todos os segmentos, né? E depois, quem tiver interesse nesse ranking, eu deixo o e-mail no final, eu posso encaminhar. O Brasil tem, dados do IBGE, por volta de R$1 trilhão de faturamento do varejo, 500 bilhões de dólares. Esse é o mercado que a gente chama de retail goods. Então, aqui não estão os serviços, os automóveis e os combustíveis. Perfeito? Então, está o varejo alimentar, o varejo eletrônico, o varejo de imóveis, de moda, enfim. A maior empresa do Brasil de varejo, o Grupo Pão de Açúcar, fatura, aqui precisamos fazer sempre ajustes em função do câmbio, né? Mas fatura por volta de 20 bilhões de dólares. Quer dizer, eu tenho a maior empresa com 3% do mercado. Perfeito? Aí tem gente que pode colocar, mas Eduardo, Pão de Açúcar é um varejista alimentar. E 500 bilhões de dólares é o faturamento do varejo como um todo. Essa é uma análise ultrapassada, porque nesse faturamento do Grupo Pão de Açúcar tem remédio, tem combustível, tem perfumaria, tem eletrônico, tem móveis, né? O varejo passou por esse processo de mistura das categorias há muito tempo. Então, hoje as análises, quando a gente faz só a alimentar versus os outros, ela ficou capenga. A gente tem que olhar isso de uma forma um pouquinho mais ampliada. Quando eu olho o segundo e o terceiro lugar, Carrefour e Walmart, a gente percebe que as 3 maiores empresas ainda são muito pouco do total. Então, eu havia dito que o varejo era pulverizado, ele continua sendo, mas ele vê hoje um processo de concentração. Se eu fizer essa mesma análise para a Inglaterra, para o Japão, para a França, para os Estados Unidos, esses índices são muito maiores, tá? Em termos de concentração. Outro ponto é que essa concentração ela não se dá só por grandes redes. A gente tem o processo, o movimento das franquias, que não está só em lojas especializadas. A gente tem o caso do Grupo Martins, né? Redesmart aí com mais de 800 lojas, que também concentra o varejo de uma forma diferente. O associativismo é um outro caminho. E a gente tem uma análise, uma leitura no IBEVAR sobre concentração, que é muito simples de explicar. Há 10 anos, o varejista médio, ele ganhava muito dinheiro, ou ganhava dinheiro, mas não estava com a casa arrumada, né, do ponto de vista da formalização. O que dificultava muito o processo de consolidação, porque o grande ia comprar, era caro, se eu estou ganhando dinheiro eu não vou vender barato, e quando ele comprava, era difícil de organizar porque a casa estava suja. Qual é a realidade de 2012? Hoje o médio varejista está com muita dificuldade de ganhar dinheiro. Então, quando eu não estou ganhando dinheiro, eu vendo mais fácil a minha empresa, certo? E quando eu vendo, ela está limpa, ela está arrumada. Então, de uma certa forma, hoje a gente junta a fome com a vontade de comer. Quer dizer, o grande tem, de fato, buscado os médios por esses 2 motivos, e aí toda semana tem uma notícia nova anunciada, né? E a tendência para os próximos 2, 3 anos é de acentuação, de crescimento desse processo. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, que eu acho que a tecnologia chega muito forte,
é a busca pelos novos canais, pelos novos formatos. A Graça, na abertura, falando um pouquinho do dia de ontem, falou do e-commerce. Eu gosto de dar um dado muito simples que é impactante, que são os dados da própria EBIT que teve aqui ontem, né? O e-commerce do Brasil, o mesmo mercado que eu estou falando, de retail goods, né? Então não entram as passagens aéreas e os automóveis, foi de R$1 bilhão em 2002 para 25 bilhões de reais, projeção para 2012. Então, estava falando de um mercado de 1 bi ontem, 2002, faz muito pouco tempo, para 25 bilhões esse ano. Então, o que é o e-commerce? Na verdade, é uma busca por um canal diferente que o varejo vem trabalhando, né? Junto com a busca pelos canais, vem a busca por formatos. E aí, com as empresas de tecnologia de varejo, a gente tem feito um debate importante, que é o seguinte: os senhores estão preparados com plataformas e soluções para esse novo desenho de formatos, que fala em menores lojas, em quiosques, em vending machines, em e-commerce? Porque aquele modelo do hipermercado, de um formato único, venceu. Quer dizer, hoje o desafio do varejo é buscar a capilaridade. Capilaridade não é suficiente, porque eu preciso gerar vascularização, quer dizer, eu preciso estar presente e irrigar essa presença. Então, hoje não tem uma empresa de varejo que não tenha na sua pauta estratégica essa questão. Que novos canais, que novos formatos eu vou investir para os próximos anos, né? A gente está assistindo aí o crescimento das vending machines num formato novo. A Best Buy tem um projeto muito bacana, né, de vending machines, dando muito certo, né? As lojas tradicionais vão mal, aliás, a empresa vai muito mal, né? Só que o que cresce são justamente as tentativas de formatos compactos, de vending machine e o próprio e-commerce. Se eu for olhar o Grupo Carrefour, a mesma coisa. 2 formatos que eram vistos como alternativos, cash and carry e o discount, são os formatos que vêm dando sustentação e volume financeiro para a empresa. Se a gente olhar o Grupo Pão de Açúcar, a gente vê um exercício brutal de desenhar os formatos, segmentar os formatos e fazer com que eles cresçam. Desafio do Walmart nos Estados Unidos: operar de forma eficiente pequenas lojas, enfim. Então, essa é uma tendência que eu acho que a tecnologia precisa acompanhar. Porque nas discussões com o varejo, às vezes o gargalo para um novo canal, um gargalo para um novo formato é a tecnologia, de controles, enfim. O outro ponto que a gente vê, e que também confunde muito todo mundo, é o fenômeno que a gente chama de channel blurring, que é aquilo que eu havia explicado. Quer dizer, hoje a gente compra, e aqui tem alguns exemplos, né? Farmácias Pague Menos é o maior revendedor da Kibon no Nordeste, sorvetes, além de ser um dos maiores correspondentes bancários do Brasil. Drogaria Araújo, em BH, é o maior revendedor de ração animal do Brasil. Estou falando de uma farmácia. A gente está assistindo o Petróleo Ipiranga, vendendo eletroeletrônicos, eletrodomésticos, Carrefour vendendo remédio, Onofre vendendo eletrônicos. A Amazon, você entra, você já não consegue achar livro para comprar, de tantas categorias que se trabalham. Então, esse mix, né, que vem daquele fenômeno um pouco mais antigo de one-stop shopping, onde as pessoas não têm mais tempo de ir a diversas lojas comprar suas soluções, vem fazendo com que seja difícil explicar o varejo, né? Os estrangeiros vêm para cá e perguntam: o Grupo Pão de Açúcar é um varejista alimentar? A resposta é difícil. Tem um núcleo muito forte de eletroeletrônico, tem um núcleo de e-commerce, tem móveis, enfim. Então, essa confusão, blurring, vem de confuso, embaçado, acho que é um ponto importante também. Esse é um ponto, para a gente ir já caminhando para o final, que a gente tem trazido muito forte para o varejo, e eu queria deixar ele já como um insight para os painéis. Com a globalização, com a chegada de empresas de fora, a gente começa a comparar os nossos modelos de gestão. Então, muita gente ainda fala do Walmart, da Tesco, da Metro. E uma das conclusões se resume nessa tendência. Uma das lições que o varejo brasileiro precisa entender é que a gente precisa de menos estratégia e de mais execução. Isso em tecnologia, quem já trabalha com projetos de implementação disso, sabe que a arquitetura às vezes é bacana, o mapa de processos está lá, mas o projeto não anda, né?
Eu, em uma das visitas aos Estados Unidos, ouvi de um vice-presidente do Walmart uma pergunta que me deixou, há 10 anos isso, me deixou chocado e que sempre nessas palestras que a gente fala do varejo, eu divido. A pergunta deles é o seguinte: a gente está preparado no Brasil para abrir mão de resultados de curto prazo, para garantir que os processos sejam respeitados e aí sim a gente plante resultados de longo prazo? E ele dizia isso porque lá tinha uma frase, que eu nunca esqueci, que dizia o seguinte: processos são mais importantes que resultados de curto prazo, pois são os processos que nos garantem resultados de longo prazo. E o que isso quer dizer, né? Que a gente precisa parar um pouquinho de quebrar qualquer e todo processo para fazer o resultado do dia. Então, chega uma mercadoria fora do padrão, põe para vender. Chega um cliente que quer levar a mercadoria, quebra o processo porque eu não posso perder a venda. Isso, no conjunto, gera o caos, né? E aí a gente acaba tendo uma execução muito pobre, apesar de ter boas ideias, boas soluções, e lá na frente a gente não vê as coisas funcionarem. Então, acho que esse é um exercício que quando a gente vê um Walmart, uma Metro, um McDonald's, a gente vê muito isso. E quando eu falo em execução, eu estou falando da cozinha, né, do varejo. A gente, no Brasil, a gente ainda fala muito do varejo como se fossem as lojas. Quando a gente fala de Walmart e de McDonald's, será que o segredo dessas duas empresas está nas lojas? Você leva uma pessoa que não conhece varejo para uma loja do Walmart, a pessoa não entende como é que aquela empresa é a maior empresa do mundo. Você leva ela para o headquarters, você leva ela para um centro de distribuição, ela entende na hora. Está meio que comprovado pela prática, não pela teoria, que se ganha o jogo do varejo lá atrás, na cozinha, na tecnologia, na compra, nos processos, e não necessariamente na loja. O Brasil é referência em Store Experience. As pessoas estão vindo para o Brasil ver as lojas. E nós temos uma lição de casa muito grande para fazer lá atrás. Para fechar essas macro tendências, sem dúvida nenhuma, as tecnologias, algumas antigas, né, quando a gente fala de RFID, tem gente que fala, bom, 15 anos que eu comecei a ouvir isso, é verdade. Eu tenho visitado muitos países aí para ver a evolução do RFID, e eu aprendi que às vezes o que a gente não pode ter é um problema de expectativa. Se vender o RFID muito como uma solução de loja. E a grande verdade, quem trabalha com isso sabe, que a loja é o último ponto onde isso vai chegar. E tudo que está para trás da loja, a gente não vê, então a gente não acha que está evoluindo. Então, visitando o Metro Group, eu fiz uma visita recentemente ao Jerônimo Martins em Portugal, é impressionante a presença e a evolução da radiofrequência identificada na logística, na movimentação toda que está para trás da loja. A gente tem um problema na loja, funcional, de tamanho dos produtos, e econômico, de custo da etiqueta, que aos poucos vai sendo vencido. A outra tecnologia que chegou mais rápido foi a Near Field Communication, que tem gerado soluções muito interessantes para os meios de pagamento. A gente, em janeiro, eu presenciei o lançamento do Google Wallet, que parece ter tido uma receptividade bacana no mercado americano, a robótica e outras questões. Então, novas tecnologias sempre vão andar, né, com o varejo. Nós temos um problema. Na National Retail Federation, que é o maior evento de varejo, que estavam lá 4 mil executivos do varejo brasileiro, que tem uma grande feira de tecnologia, uma das análises feitas é o seguinte: 80% do que está lá a gente não consegue trazer pelas questões fiscais e pelos altos custos de importação, né? A gente, no IBEVAR, tem liderado também uma discussão de, quer dizer, quando eu falo em bens de capital para uma indústria como a Vale, como a Petrobras, o subsídio é total. Quando a gente fala em automação, em equipamentos para o varejo, é como se a gente estivesse trazendo um tablet para usar em casa, né? Então, isso precisa mudar também, porque se é o consumo, se é o varejo que vem carregando o Brasil, a gente precisa olhar isso de fato como uma indústria. E para a gente encerrar, né, um pouquinho da discussão na nossa visão, e eu sempre acho importante resgatar isso, porque a gente tem um dia intenso aí de debates, que é entender um pouquinho dessa relação de TI para o varejo. E eu cheguei a 3 palavras que eu escuto muito e que a gente tem que olhá-las cada vez mais de forma integrada.
Automação. Eu acho que o momento nunca foi tão propício. Por quê? A tecnologia vem baixando de preço e a mão de obra vem explodindo de custo. Então, quem já fez aquelas continhas de ROI para automação no Brasil, sabe como nos últimos 3, 4 anos ela vem mudando. Então, para dar um exemplo, self-checkout é uma coisa que há 10 anos a gente vê de forma absolutamente implementada no mundo, e no Brasil a gente não enxerga isso, por essa continha que a gente sabe. Controles, tem a ver com a minha questão da execução. Nunca antes o varejo demandou tantos controles, né? Eu não gerencio aquilo que eu não controlo. Então, controles e inteligência. E com a chegada, né, de soluções de BI, de CRM, a gente vem assistindo a evolução de soluções que usam dados não estruturados para gerar inteligência. A gente vê varejistas hoje com séries históricas de dados mais organizadas, de forma mais estratégica. Então, acho que essas 3 palavrinhas, elas resumem bem a função TI para o varejo, né? Automação numa posição mais de loja, controles e inteligência. E para a gente fechar, eu preparei um slide tentando olhar um pouquinho o que a gente enxerga de futuro conectando o varejo com TI. E a gente chega ao seguinte: eu acho que não há dúvida que a gente vai ter menores custos e muito mais investimentos. E acho que um dos papéis de um evento como esse, de entidades como o IBVAR, é fomentar isso. Uma melhor relação custo-benefício da automação é aquela equação. Só para dar um exemplo para vocês, eu tenho acompanhado, comecei a monitorar alguns dissídios de algumas categorias mais operacionais. É assustador. A gente tem dissídios de 15%, 14%, 12%, com uma inflação de 5%, 6%. Então, o ganho real da mão de obra operacional do Brasil é impressionante. Para dar um exemplo, empregada doméstica é uma profissão que acabou. A Globo, com essa novela, agora está cumprindo o último papel, né? Então, eu tenho brincado o seguinte: vamos começar a investir em lava-louça, lavadora, porque... E é o que a gente queria, né? A gente, durante anos, não falava sempre que países desenvolvidos tinham bens de consumo acessíveis, automóveis acessíveis e mão de obra cara. E a gente tinha aqui uma mão de obra farta, barata e não tinha acesso à tecnologia. E isso mudou. Terceiro ponto, menos burocracia contábil fiscal. Acho que a gente está evoluindo com isso, né? Acho que é até perigoso dizer, porque ainda é muito burocrático, né? Quem está em processos aí de implementação de SPED, etc., sabe disso. Eu acho que a gente está evoluindo para uma menor resistência cultural à automação e à tecnologia. Eu tenho visto muito isso. E aí um dos segredinhos é quanta tecnologia está presente na nossa vida. Então, na medida que a classe D tem um smartphone para uso pessoal, quando ela vai trabalhar, ela tem menos resistência e menos dificuldade a usar isso nas empresas. E uma maior padronização global. Um dos ganhos do RFID é a adoção do EPC, do Electronic Product Code, como um padrão mais global de identificação de produtos. Então, assim como a gente tem o EPC, a gente tem outros elementos que estão fazendo com que o mundo fique mais globalizado. Então, a ideia, gente, essa abertura, quero agradecer de novo a Graça pelo convite. Acho que o papel da abertura é aquecer, né? A gente ficar aquecido para poder ficar o dia todo debatendo, discutindo. Eu vou estar em um dos painéis também. A gente ficou muito feliz e queria parabenizar a organização do evento pela inovação, pela coragem de empreender um evento para uma área tão importante do varejo, principalmente para o varejo brasileiro, que precisa muito trabalhar controles, execução e o seu dia a dia. Né? Acho que um evento para falar de loja, a gente nem precisa hoje. Por quê? Porque as lojas brasileiras são referências mundiais. E a retaguarda brasileira está muito atrás do que a gente pode fazer. Então, acho que 2 dias assim são importantes para a gente entender e avançar nessa discussão. Está aqui o e-mail. Muito obrigado. Eu vou estar mais para frente com vocês. Nós que agradecemos, Eduardo. Obrigada.